Bem, doutores e doutoras, boa noite. Meu nome é Hugo Viol Faria, então vamos dar início à nossa disciplina, Direito Penal 3, quinto período. Então, doutores e doutoras já têm uma maturidade a respeito do direito, a respeito do conceito de norma, a respeito da interação entre regras e princípios. Isso é muito importante para a gente desenvolver a nossa hermenêutica dentro do direito penal. E a finalidade da nossa aula de hoje é apresentar a disciplina como um todo, bem como apresentar a forma e as formas de avaliação e me apresentar para vocês como professor e a forma como vamos dialogar ao longo desse curso à distância, a princípio um curso à distância, mas que será garantido aos doutores e doutoras a interação com os professores pelo sistema ao vivo do Meet. Então, já na próxima semana eu quero ter uma conversa ao vivo com a turma para a gente inteirar, para a gente trabalhar propriamente de forma a discutir o direito penal como um todo. Então, bem, meu nome é Hugo Viol Faria, eu sou professor de Direito Penal e Prática Penal aqui no CESA, também sou professor no campus Concursos e Vestibulares, lá leciono as disciplinas de Direito Penal e de Direitos Humanos, tá? Eu atuei como assessor de juiz na Vara Criminal Única da Comarca de Cataguases, também estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Terceira Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e delegado de prerrogativa também da Ordem dos Advogados do Brasil. Sou especialista em ciências criminais e mestrando e, além disso, sou colunista jurídico da revista eletrônica Viva Minas. Então fica aqui o convite, quem quiser publicar algo, um texto, um artigo na minha coluna, não muito extenso e voltado ao público em geral, pode me procurar para a gente desenvolver algo interessante a ser publicado na coluna da revista eletrônica Viva Minas. Bem, nesse aspecto, dentro da nossa disciplina Direito Penal 3, quinto período, é muito importante que a gente trabalhe os artigos 121 até o 184. A gente termina, no artigo 184, violação de direito autoral já é disciplina do sexto período. Então, nesse momento, o que é muito importante a gente apresentar aos doutores e doutoras? É muito importante a gente apresentar as obras indicadas, a literatura base do curso de Direito Penal 3, destinado ao quinto período. Bem, nesse aspecto, eu gostaria de constar, não sei qual foi ou quais foram as indicações dos outros professores, mas eu gostaria de constar que eu entendo por muito prudente a obra do Rogério Sanches Cunha, tá? Manual de Direito Penal. Ele se divide em dois. A obra dele, a gente tem o Manual de Direito Penal, a parte geral, e o Manual de Direito Penal, parte especial. Como aqui vamos trabalhar dos artigos 121 em diante, a gente começa lá nos crimes contra a vida em diante, o livro indicado é o Manual de Direito Penal, parte especial, Rogério Sanches Cunha. Além do Rogério Sanches Cunha, que é uma obra que eu costumo indicar aos alunos, porque ela é demasiadamente direta, objetiva e direcionada a concursos públicos, que eu sei que aqui é um objetivo de muitos. Bem, nesse aspecto, além do Rogério Sanches Cunha, eu gostaria de indicar o César Roberto Bittencourt. A obra do César Roberto Bittencourt, sem dúvida, é uma das obras mais completas hoje dentro do direito penal. É uma obra que traz uma leitura um pouco mais rebuscada, um pouco mais densa, mas é, sem dúvida, a obra mais completa, ao meu ver, nesse cenário dos autores atuais. E, além disso, a minha terceira indicação fica sendo a obra do Rogério Greco, que é uma obra mais didática, é uma obra que facilita a leitura, é uma obra mais interativa para os estudantes de direito,
para aqueles que ainda não se aprofundaram tanto, ou para aqueles que precisam de uma informação mais rápida, mais suave, perdão, e buscam também uma leitura mais dinâmica. A obra do Rogério Greco ela é sempre indicada, inclusive estudei na graduação com algumas obras do Rogério Greco. Faço apenas a ressalva que a obra do Rogério Greco é a minha terceira indicação em relação aos manuais, em relação às doutrinas. Em contrapartida, sob outro enfoque, a obra do Rogério Greco com relação ao Código Penal comentado é a minha primeira indicação. Então, a obra do Rogério Greco com relação ao Código Penal comentado é a minha primeira indicação. Por quê? O Código Penal comentado do Rogério Greco, ao meu ver, é um dos mais completos que se tem no mercado hoje. E ele traz muitas jurisprudências selecionadas. Então, logo abaixo dos dispositivos comentados, nós temos ali jurisprudências comentadas e não raras às vezes o Rogério Greco ele prestigia o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então é muito interessante para nós termos contato com o Código Penal do Rogério Greco, até para aproximar a nossa dinâmica de sala de aula com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Então, sem mais delongas, a nossa primeira aula, a nossa aula inaugural, é muito importante para a gente traçar como vai ser ou como vão ser as leituras dos dispositivos legais a nós pertinentes. Bem, eu não preciso falar com vocês que o homicídio, o artigo 121 do Código Penal, constitui a conduta daquele que mata alguém, sendo alguém todo ser vivo nascido de mulher. Veja-se que matar uma formiga não acompanha o artigo 121, porque não faz o enquadramento perfeito da conduta do agente à moldura esculpida na norma. Então, a norma traz uma conduta que, por força do princípio da legalidade, deve guardar enquadramento perfeito àquela conduta perpetrada pelo agente delitivo. A gente sabe, lá no terceiro período, os doutores estudaram, sabem melhor do que eu, que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Mas nesse aspecto, eu gostaria de fazer uma ressalva aos doutores e doutoras, porque nós não podemos ter a falsa percepção, de que a leitura do direito penal, ela é tão somente formalista. A leitura do direito penal, sem sombra de dúvida, ela deve ser principiológica. A leitura do direito penal, ela deve ser, sem sombra de dúvida, principiológica. Por quê? A Constituição Federal de 88, bem como os tratados e convenções internacionais, principalmente os de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário, são diretrizes a nortear o estudo do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ou seja, o direito penal, hoje, ele deve ser lido sem a menor sombra de dúvida, segundo a Constituição Federal e segundo os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário. Tá? Então, quando a gente fala de direito penal, eu tenho certeza que os doutores e doutoras já escutaram, e é preciso nessa primeira aula aprimorar e relembrar os conceitos e premissas do direito penal. Eu tenho certeza que os doutores já escutaram a expressão última ratio. Então, o direito penal, ele é a última ratio. Eu costumo brincar que o direito penal, ele é o ramo mais importante do ordenamento jurídico. Por que ele é o ramo mais importante do ordenamento jurídico? Ele é o ramo mais importante porque ele trata das lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes. O direito penal trata das lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes.
Então aqui é penal, aqui não é civilzinho não, aqui a gente trata do negócio mais rebuscado, do negócio mais apertado, dos mais importantes, das diretrizes constitucionais, dos direitos subjetivos do agente, da personalidade da pessoa humana, que tem mais valor. Tem mais valor. Nós não tratamos aqui de bens jurídicos de menor valor ou de bens jurídicos, ainda que de grande valor, que tem uma lesão muito ínfima, que sofram uma lesão inexpressiva, olha o que eu estou dizendo, lesão ínfima, lesão inexpressiva, mínima ofensividade da conduta, baixa repercussão social. Olha aqui o que eu estou trazendo à baila para aguçar, para instigar o raciocínio dos doutores. Lembrem-se do conceito de tipicidade formal e tipicidade conglobante. Tipicidade conglobante que se materializa na tipicidade formal somada à tipicidade material, que nada mais é do que uma leitura principiológica da real ofensa ao bem jurídico tutelado. Veja-se, sempre em respeito ao princípio da legalidade. Tivemos um exemplo há uns anos atrás, não sei se os doutores vão lembrar, não sei se as doutoras vão lembrar, mas com certeza a maioria, eu acredito, teve contato com esse caso, se não à época, posteriormente por notícias veiculadas. Nós tivemos o agente que em São Paulo, salvo melhor juízo, ejaculou em uma passageira que estava à sua frente, estava no assento à sua frente. E naquele caso, o juiz de plano não converteu a prisão do sujeito em prisão preventiva, tendo concedido a ele a liberdade provisória por entender que não houve constrangimento. A grande mídia rechaçou a conduta, o entendimento, daquele magistrado, sob o argumento de que, em conteste, seria o fato de a vítima de uma ejaculação em um ambiente público, sem autorização, essa vítima, indene de dúvidas, ela ficaria ou ela estaria constrangida. Mas, senhores, no caso em exame, o constrangimento elencado pelo magistrado como inverificado nas circunstâncias diz respeito a elementar do artigo 213. O artigo 213 do Código Penal, ele nos diz lá mais ou menos assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter consigo ou a permitir que consigo se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Veja-se que é elementar do tipo penal. O que é elementar? Elementar do tipo penal é tudo aquilo que, se você retirar do enunciado, aquele fato deixa de ser crime. Então, o que é elementar do tipo penal do crime de estupro? Constranger. Constranger não é deixar com vergonhinha não, doutores. Constranger não é deixar com vergonhinha não, doutoras. Constranger é obrigar. Constranger é impelir obrigação. Então, quando a lei fala lá no artigo 213 constranger, ela está nos dizendo obrigar. Então, o tipo traz constranger alguém, quer dizer, obrigar alguém mediante violência ou grave ameaça, quer dizer, é outro elementar do tipo penal. Então, estamos aqui agora começando a estudar os tipos penais em espécie, e é muito importante que se consiga o conceito de violência ou de grave ameaça. O que é violência? Violência é porrada. Violência é violação à integridade física. Nas palestras e nas aulas do Rogério Sanches Cunha, fica expresso, aquele professor brinca no sentido de que violência é porrada, mas violência é porrada mesmo, violência é segurão, é empurrão, é soco, é chute, tá? É tapa, isso é violência. O que é grave ameaça? Grave ameaça é a promessa de mal injusto e grave. Mas fica aqui agora o teor da jurisprudência, no sentido de que o mal injusto e grave, à luz da jurisprudência dos tribunais nacionais, ela pode ser infligida por gestos.
ela pode ser infligida por gesto. Porque senão, doutores e doutoras, nós cairíamos na falsa percepção de que uma pessoa muda não poderia cometer um crime de ameaça ou não poderia cometer um crime que tem por elementar, como é o crime de estupro, a ameaça, o que certamente não pode prosperar. Ora, é possível que por meios de gestos uma pessoa prolate uma grave ameaça. E ainda, é possível que por meio escrito, pela via escrita, seja exarada uma grave ameaça. Então, o que é elementar? Eu faço aqui o exemplo para a gente aprender o que é elementar. Eu faço aqui o exemplo do artigo 213 do Código Penal. Elementar é tudo aquilo que, se for retirado do tipo penal, aquela previsão ela deixa de ser criminosa. No crime de estupro, portanto, o constrangimento é elementar, quer dizer, a vítima ela tem que ser obrigada a alguma coisa. Obrigada a quê? Obrigada à conjunção carnal ou ao ato libidinoso. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal é penetração pênis e vagina. Em contrapartida, o ato libidinoso são todos aqueles outros atos alheios à conjunção carnal que são capazes de satisfazer a lascívia, que são capazes de permitir o prazer sexual. É nesse ponto que eu faço constar, então, que o ato libidinoso é a generalidade, cuja especificidade é a conjunção carnal. O ato libidinoso é a generalidade, cuja especificidade é a conjunção carnal. Ato libidinoso, portanto, é todo ato capaz de satisfazer a lascívia. O que seria lascívia? Lascívia é o prazer sexual. Isso tudo para nós entendermos antes de adentrarmos ao artigo 121, antes de tratar propriamente do crime de homicídio, isso para nós entendermos o que seria elementar do tipo penal. E aí, a título de curiosidade, trazendo para os doutores a jurisprudência mais atualizada, é sempre o nosso objetivo fazer um estudo do tipo penal, trazendo a jurisprudência mais atualizada. Nós temos que falar na exemplificação do artigo 213, na exemplificação do crime de estupro, nós temos que falar da possibilidade de sextorção ou ainda na possibilidade do estupro virtual. Mas antes disso, eu gostaria só de afirmar aos doutores que aquela peculiaridade em que se sujeitou o magistrado, né, de soltar aquele agente que teria cometido aquela conduta asquerosa de ejacular a passageira à sua frente, isso foi resolvido pela Lei 13.718 de 2018, com a inclusão, salvo melhor juízo, do artigo 215-A, que é o crime hoje de importunação sexual, que se traduz na prática de ato libidinoso contra terceiro sem a anuência da vítima, tá? Então, hoje, nós temos que o legislador adequou o direito penal, adequou as expectativas da sociedade àquela nova conduta asquerosa que se pôs à percepção. Aquela nova conduta asquerosa que se pôs à percepção. Afinal de contas, doutores e doutoras, quem é que iria imaginar que um ser humano em sã consciência iria entrar em um metrô lotado e ejacular em uma pessoa à sua frente? Né? Era algo um pouco imprevisível, era algo que o legislador não poderia prever, era algo que era conhecido por nós até pela questão dos metrôs lotados, principalmente nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Belo Horizonte não é tanto de metrô, mas São Paulo e Rio de Janeiro muito, do agente se valer de ambientes lotados para palpar a vítima, essa situação toda. Aí nós teríamos o chamado fruteurismo, tá? O fruteurismo é o agente que se vale de locais lotados para se satisfazer sexualmente com contatos alheios a pessoas, tá? Então, o fruteurismo hoje, ele é punido, havendo ejaculação ou não, ele é punido na forma do artigo 215-A do Código Penal. Isso aí tudo a título de curiosidade, isso aí tudo a título de aflorar o debate com os doutores. E aí, trazendo a mais alta
e mais atualizada jurisprudência, nós temos a possibilidade do crime de estupro virtual. Porque, veja, eu falei com os doutores e doutoras que a lascívia é a satisfação de todo o ato sexual. Perdão, a lascívia é a satisfação com o ato sexual. Então, a lascívia, ela pode se dar, sem sombra de dúvidas, em ambiente cibernético. Hugo, me dá um exemplo disso perfeitamente. Os doutores e doutoras vão lembrar, tenho certeza que não são tão mais novos do que eu, né? O professor já está com um pouquinho de barba branca, mas tenho certeza que não são tão mais novos do que o tio aqui. Os doutores e doutoras vão se lembrar do caso Carolina Dickmann, daquele hacker que invadiu o computador dela, subtraiu ali imagens de nudez e solicitou gentilmente a ela que repassasse a ele uma quantidade volumosa de dinheiro sob pena de divulgação dessas imagens. Ela não repassou o dinheiro, as imagens foram aí veiculadas. Tenho certeza que, como pessoas de boas índoles, principalmente os doutores, não viram as imagens, eu também não vi as imagens, mas enfim, o que acontece é o seguinte: ali no caso Carolina Dickmann, a gente tem uma possibilidade de ser extorsão. O delito, o agente invade o dispositivo cibernético, que também é crime específico, invade o dispositivo móvel por ambiente cibernético, subtrai aquela imagem e tenta extorquir. Ele vai tentar extorquir a ela dinheiro. Então nós temos aí uma possibilidade de extorsão. Mas na verdade, no caso subexame, imaginemos que esse agente ele não quisesse dinheiro da Carolina Dickmann, ele quisesse que ela enviasse mais material de cunho sexual para que ele pudesse satisfazer a lascívia. Nesse caso, doutores e doutoras, nós estaríamos diante, sim, de um estupro cibernético. Por quê? Vamos ver se todas as elementares do artigo 213 estão presentes. Vamos fazer a análise. Eu disse lá que o dispositivo 213, o artigo 213, do Código Penal, ele traz lá para nós que o estupro é o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter consigo ou permitir que consigo se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Vejamos, constranger alguém. A Carolina Dickmann foi obrigada a produzir mais material de cunho sexual nesse exemplo? Sim, ela foi obrigada. Houve violência? O agente deu porrada na Carolina Dickmann, deu soco, empurrão, chute, pontapé? Não houve. Mas é violência ou grave ameaça, tá? Ou grave ameaça. Ele ameaçou divulgar material de cunho sexual na rede mundial de computadores? Sim, o agente ele ameaçou divulgar, sim, material de cunho sexual na rede mundial de computadores, tá? E aí, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter consigo ou a permitir que consigo se pratique. Ele teve com ela conjunção carnal ou outro ato libidinoso? Não, mas ela praticou o ato libidinoso, sim, para a satisfação da lascívia dele. Ela produziu material de cunho sexual e enviou para ele satisfazer a lascívia. Então nós teríamos aí a possibilidade de um estupro, tá? De um estupro cibernético, de um estupro virtual. Isso daí tudo exemplificando para a gente discutir, para a gente começar a primeira aula de forma bem interessante, de forma bem discursiva. E agora a gente entra, doutores e doutoras, no conceito de bem jurídico e na principiologia de filtro do direito penal. Por quê? É muito importante todas as minhas aulas, tanto no 5º como no 6º período, quando a gente trata dos crimes em espécie, toda a minha primeira aula eu trago ela debatendo com vocês os conceitos de bem jurídico, os princípios. Por quê? Eu preciso que fique mais ou menos automático na cabeça de vocês a leitura que se exige quando do estudo dos tipos penais. Seja o artigo 121, que é o homicídio,
seja o artigo 124, que é aborto, seja o artigo 129, a gente está falando de lesão corporal, seja o artigo 155, vamos lá para o furto, 157, roubo, 157, parágrafo 3º, está lá o latrocínio, 171, estelionato, 217, estupro de vulnerável, 33 da Lei 11.343, a gente tem lá o tráfico. Tá? Nós temos aí demasiadamente que fazer sempre uma leitura dos dispositivos do Código Penal da mesma forma. Que forma? De uma forma proporcional, de uma forma segundo a hermenêutica principiológica do direito penal. Então, a partir do momento que a gente estabelece isso, na primeira aula e na segunda, se Deus quiser, semana que vem conversaremos, vou poder conhecer um pouco de vocês também, né? Claro que quem fala mais sou eu, porque eu já sou assim, já falo muito, mas quero sempre ouvir a participação de vocês para a gente aprender a fazer uma leitura consoante o bom direito, uma leitura do direito penal consoante o bom direito de forma principiológica, de forma a estudar a vontade legis, de forma a estudar a historicidade do direito penal. O que é historicidade? Eu não sei, é claro que o doutor e a doutora sabem. A historicidade é a necessidade ímpar que o direito penal tem de se adequar às novas realidades sociais. A gente começa lá o 6º período, adiantando um pouquinho para vocês, estudando os crimes contra a propriedade material, o artigo 184, lá no parágrafo 2º, ele traz para nós a exposição à venda de CD e DVD pirata. Poxa, não é uma conduta que hoje ela está socialmente aceita, né? Sendo um pouquinho mais polêmico, a gente vai estudar daqui a pouco, nós vamos nos deparar com isso daqui a pouco. O aborto está previsto lá no artigo 124 do Código Penal. Poxa, peraí, o aborto não é uma percepção social um pouco adequada? A verdade é o seguinte, não entrando em ditames populares, não entrando aqui em ditames religiosos, em premissas religiosas, longe de mim fazer demagogismo, mas o aborto não seria uma conduta de repugnância penal, repugnância social em conteste. Eu acredito que a sociedade, de uma forma geral, ela repugne o aborto, isso é indiscutível, mas a sociedade, de forma geral, ela olha para a vítima, ela olha para a gestante que comete um crime de aborto até o 3º mês de gestação, ela olha para aquela pessoa como sendo criminosa, ela olha para aquela agente delitiva como sendo criminosa, como sendo de necessário encarceramento? Essa resposta, ela muda se essa pessoa que abortou for filha de um grande empresário ou de um grande político brasileiro, e essa pessoa tiver feito esse aborto fora do país, em uma clínica legalizada na Nova Zelândia, por exemplo, a resposta muda. Então, na verdade, quando o direito penal ele passa a ser de incidência social, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. E é por isso que a força normativa dos princípios ela deve nos seguir de guia, ela deve nos orientar para aferir o direito penal como sendo uma última ratio e ainda não como sendo de ratio aplicada ao formalismo, não como sendo de vertente aplicada ao formalismo. O direito penal, ele deve servir de amparo à sociedade, mas ele nada mais é do que instrumento de garantia das liberdades individuais. O direito penal nada mais é do que instrumento de garantia das liberdades individuais. E das liberdades individuais em que sentido? Na medida em que o direito penal impõe limites. O direito penal impõe limites ao poder punitivo do Estado. O Estado só pode punir naquelas situações específicas. O formalismo vale in melius. O formalismo vale para beneficiar o réu.
O formalismo vale para beneficiar o suposto agente delitivo, mas o formalismo, doutores e doutoras, ele não necessariamente vale sempre que haja em tese um cometimento de delito. Por quê? Porque o caso concreto, ele deve ser lido segundo os princípios elementares do direito penal, na correta hermenêutica do estudo do caso concreto, amparado, sim, pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal, mas ainda segundo a Constituição Federal e segundo os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário. E aí, que a partir da próxima aula a gente entra no estudo detalhado do artigo 121, que eu vou ensinar com muita calma aos doutores e doutoras como fazer uma leitura pausada e ideal de cada tipo penal segundo casos concretos. Hugo, que casos concretos são esses que nós vamos trabalhar? São jurisprudências. Eu vou selecionar jurisprudências para a gente trabalhar isso artigo por artigo, doutores e doutoras. E aí nós vamos aprender a fazer uma leitura conforme o bom direito ordena, uma leitura interpretativa e não uma leitura formalista. Acabou? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu encerro aqui a minha percepção dizendo que o estudo do caso concreto não será a imposição da minha verdade e nem a imposição da verdade dos tribunais que exararam as jurisprudências que nós vamos estudar. Na verdade, eu estou fomentando, eu estou dando base para que os doutores e doutoras possam, a partir do estudo detalhado do tipo penal, formar, claro que dentro da legalidade, a sua própria percepção do tipo penal, seja para daqui uns anos na vida profissional atuarem em teses defensivas, como eu, advogado criminalista, como defensores públicos, como outros operadores do direito, ou ainda para julgarem determinados casos concretos como magistrados, ou ainda, brincando, claro, na pior das hipóteses, para formar uma convicção punitiva, como é a do Ministério Público. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente arrebenta isso aí. Foi um prazer conversar com vocês. Um abraço.